Olá, realezas, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês algumas dicas de podcasts cristãos que vocês precisam ouvir. Eu não sei se você já tem esse hábito de ouvir podcast, se você já tem, bem-vindo ao nosso clube, né? Ouvir podcast é bom demais. E caso você ainda não tenha esse hábito, mas quer começar e está aí procurando bons podcasts para dar início a essa jornada, eu vou te indicar alguns aqui que são muito bons. Eu vou te dar também alguns motivos para você ouvir podcasts. Se você foi uma dessas crianças que cresceu em uma casa onde havia pessoas que ouviam programas de rádio e você já se habituou, já tinha se habituado com isso, com certeza você vai gostar de ouvir podcasts. Um segundo motivo é a facilidade, né? A praticidade. Você não precisa ficar sentada, parar ali para ouvir o podcast. Não é como ler um livro, né? Que você tem que criar todo um ritual. Você pode ouvir podcast enquanto você dirige, enquanto você lava a louça, enquanto arruma a casa, enquanto você volta da faculdade, do trabalho, enfim. Em qualquer brechinha do seu dia, você pode tacar lá o seu fone de ouvido e ouvir o podcast sem problema nenhum. Então isso é muito bom. Terceiro motivo, o podcast é uma ferramenta excelente para a sua jornada com Deus, porque você pode aprender muito sobre Ele. Existem muitos podcasters bons por aí falando sobre teologia, falando sobre sua experiência com Deus, compartilhando a jornada. Isso pode ser excelente para a sua jornada também, para o seu crescimento, para o seu conhecimento acerca do Senhor e acerca da sua vida também, porque existem podcasts abordando os mais diferentes assuntos. Então, é uma excelente ferramenta para isso. E, enfim, existem vários outros motivos. Eu gosto muito, eu tenho utilizado mais do ano passado para cá e tem sido muito bom para mim, porque eu aproveito as minhas brechas aí do meu dia para ouvir e aprender um pouco mais. Existem podcasts, como eu já disse, sobre vários assuntos, então você vai desde coisas excelentes, ricas em conteúdo, até coisas mais relaxantes ali para te divertir, para te alegrar, enfim. Mas eu quero recomendar para vocês alguns podcasts cristãos que eu já ouço, que eu sei que vão edificar a vida de vocês, que vão ajudar na sua caminhada, na caminhada cristã aí de vocês também, né? Que esse é o nosso intuito aqui, compartilhar a jornada de uma garota cristã. Então eu quero dar algumas dicas que vão te ajudar aí nesse processo. Eu não separei uma lista assim por ordem de qual é melhor ou qual eu ouço mais. Eu simplesmente montei uma lista com os que eu tenho ouvido frequentemente. Então, deixa eu parar de falar e vamos logo a essa lista. O primeiro podcast que eu quero sugerir para vocês é o Café com Lessa. Esse podcast é da Thaís Lessa, uma influenciadora digital cristã que compartilha um pouco da jornada dela, da vida dela e que fala sobre vários assuntos diferentes. Ela tem canal no YouTube e no podcast ela ainda é recente, ela tem poucos episódios, mas ela compartilha muito sobre a vida dela com Deus, sobre a construção da identidade dela, o processo de aceitação, e ela fala sobre várias temáticas diferentes. E a Thaís é alguém que me inspira muito é minha xará, né? E além disso, é alguém que me inspira muito em relação à produção de conteúdo, em relação à personalidade também, há muita leveza no ser dela, muita sabedoria, é uma pessoa que inspira. Então, se você não conhece a Thaís, aproveita para conhecê-la através do podcast. Tem poucos episódios, mas os episódios dela são muito bons e com certeza você vai aprender alguma coisa. Falando de podcasts que estão iniciando ainda, existem dois podcasters, dois youtubers que se tornaram podcasters agora e que também já chegaram assim compartilhando um grande conhecimento. O primeiro é o Luca Martini, você já deve ter visto ele por aí no YouTube, que ele também é um evangelista de mão cheia, faz vídeos sensacionais para o YouTube e agora ele também está fazendo podcast. E os podcasts dele tem 3 episódios só até o presente momento, mas são excelentes. Ele fala, por enquanto ele já falou sobre coronavírus, sobre a situação política, sobre esperança, já falou sobre pornografia e os males da pornografia, já falou sobre o celular e os males do celular. E assim, os podcasts dele são muito edificantes, porque tem base teológica profunda, né, ali de um jeito bem tranquilo, né, que é o jeitão do Luca. Além de também ter uma pegada histórica, ele estuda e aborda os temas que ele está trabalhando de uma maneira assim fenomenal. Então eu te recomendo muito ouvir. E a minha terceira dica é a Roberta Vicente, que também acabou de criar um podcast. Você já deve conhecer ela aqui do YouTube. A Roberta compartilha sobre a jornada dela cristã, desde o momento que ela aceitou Jesus, ela vem compartilhando os processos pelos quais ela passou e o que ela tem aprendido com o Senhor. E a proposta dela para o podcast também é essa,
Ela já compartilhou alguns episódios e estão maravilhosos. Com certeza você vai aprender muito com ela também, assim como eu tenho aprendido. A minha quarta sugestão é o podcast do Ministério Jesuscope. Essa galera que produz aqui para o YouTube está subindo para o mundo dos podcasts e está produzindo coisa de qualidade. Assim como o Ministério Jesuscope trabalha no YouTube, eles têm discutido sobre ser uma cópia de Jesus e temas que fazem parte da vida de alguém que quer ser como Jesus, né? Eles discutem propósito, identidade, discutem um pouquinho de teologia e várias outras temáticas que são importantes para a nossa caminhada. E além dessas discussões que são muito boas, sempre tem algum convidado para participar junto com Douglas Gonçalves. Algum convidado que a gente não conhece, que é de fora, que discute aquela temática, ou até mesmo pessoas que fazem parte do ministério, mas que a gente acaba não vendo muito aqui na internet, mas que fazem parte da igreja do pessoal do Jesuscope. Então, assim, é um material muito rico e eu sempre aprendo muito ouvindo o podcast do Jesuscope e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida também. Agora, se você quer discutir um pouco mais sobre teologia, aprender um pouco mais sobre teologia, eu tenho duas sugestões para você. O primeiro é o Bible Talk, que fala totalmente sobre teologia, mas fala de uma maneira super divertida, super engajada, uma maneira muito atrativa, assim, muito simplificada, sabe? Você acaba entendendo coisas teológicas que são muito profundas, muito complexas, de uma maneira super leve. E eles discutem os mais variados temas dentro da teologia. Não só teologia, mas eles também acabam discutindo livros, coisas fictícias. Tipo, eu mesma conheci esse podcast por causa de um episódio que eles fizeram sobre o Senhor dos Anéis, sobre a Terra-média. Então, assim, eles discutem muitas coisas importantes na vida cristã, sem perder esse foco, sem perder o foco da teologia, mas falando sobre várias temáticas diferentes e abordando de um jeito super leve, super cativante, assim. É um podcast sensacional. E a minha segunda sugestão para você aí em relação à teologia é o podcast Dois Dedos de Teologia. Se você acompanha muito conteúdo cristão aqui no YouTube, você já deve ter ouvido falar do Iago. Ele sempre está metido aí em muitas tretas teológicas, discutindo muito aí pelas redes sociais, pelo YouTube. E é um cara que eu gosto de acompanhar porque eu sempre aprendo muito em relação à teologia. Ele é de linha calvinista. Eu ainda não posso dizer se eu sou arminiana ou calvinista, porque eu tenho estudado um pouco mais sobre isso do ano passado para cá, mas ainda um estudo superficial, ainda não me dediquei com profundidade. Mas eu gosto de acompanhar o conteúdo dele para compreender um pouco mais sobre essa linha de pensamento teológico e porque eles abordam teologia de uma maneira também muito leve, algo que é muito complexo, e eu sempre aprendo muito sobre a história da teologia, sobre várias temáticas que eles ramificam ali em torno da Bíblia. Eu acho isso muito bacana, então eu sempre aprendo. Por mais que eu não seja calvinista, eu gosto de ouvir opiniões diferentes, eu trabalho muito bem com ideias diferentes, né? Eu não sou aquele tipo de pessoa que gosta de ouvir só a minha linha de raciocínio. Então eu gosto de aprender um pouquinho no todo, assim. Então é um podcast que sempre me abençoa muito. Talvez você goste também. E a minha última sugestão é o podcast Graça Inabalável, que traz devocionais diários do pastor John Piper. São devocionais curtinhos, mas com grandes lições que têm abençoado o meu dia e que eu acredito que vão abençoar o seu dia também. E uma sugestão bônus aí para você é o nosso podcast. Sim, Princesas Adoradoras também tem um podcast de devocionais diários, de segunda a sexta-feira. Então você pode ouvir aí toda manhã para você fazer aí seu momento com Deus, se inspirar naquelas palavras, aprender um pouco mais e aplicar no seu dia a dia. É um podcast para te ajudar aí também na sua jornada de intimidade com o Senhor, de desenvolvimento da sua identidade como filha, enfim. É um podcast que nós liberamos também em algumas plataformas, vou deixar o link aqui embaixo para você, se você ainda não conhece, se quiser nos seguir por alguma das plataformas e ser edificada também com as nossas mensagens, tá bom? E uma informação aí importante de se divulgar é que os podcasts estão disponíveis em diversas plataformas digitais, como o Spotify, o Deezer, Google Podcast e tantas outras. E você não precisa necessariamente pagar essas plataformas para ter acesso. Você pode ter acesso a elas de forma gratuita. O que vai ser ruim é que você vai ter que lidar com alguns banners e ouvir uns comerciais, essas coisas assim, sabe? Mas vale a pena para você conhecer um pouco mais desse universo dos podcasts se você está aí começando. E muitos podcasters também estão postando seus episódios aqui no YouTube.
Foi algo que nós começamos a fazer aqui no Princesas Adoradoras também. Todos os nossos episódios do podcast que estão disponíveis nas plataformas que nós usamos vão chegar aqui no YouTube também. Então, para você que não gosta de usar nenhuma dessas plataformas, que tem mais facilidade de usar o YouTube, vai poder conferir aqui também, tá bom? Essas são as minhas sugestões de podcasts, são os que eu tenho ouvido mais recentemente, né? E eu quero dizer que eu amo todos eles, aprendo muito com eles e eu espero que vocês gostem dessas recomendações. Se vocês ouvem aí outros podcasts, deixa aí nos comentários quais que você tem curtido, quais que você tem gostado, quais que tem abençoado a sua vida também, tá bom? E eu espero trazer novas dicas de podcasts em breve. Bom, nós estamos chegando ao final e eu quero te agradecer por ter assistido aí esse vídeo comigo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu joinha, de deixar o seu comentário e de compartilhar esse vídeo para que essas dicas cheguem a mais pessoas, tá bom? Se você ainda também não é inscrito no nosso canal, se inscreve para você não perder as novidades, porque nós queremos compartilhar com vocês a jornada de uma garota cristã, dando dicas, sugestões e te ajudando aí nessa caminhada, tá bom? Um beijo, tchau, tchau e até a próxima!